Olá pessoal, bom dia a todos. Tudo bem? Oi Leila. Já estamos começando aqui. Tô colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Opa, fixar. Convidada hoje, Carolina Salles, psicopedagoga, que já esteve aqui conosco antes, e a gente vai falar sobre como conduzir as crianças durante o período de isolamento, tá? Olha ela aí. Tudo bem, Olá, Carolina? gente! Bom dia! Bom dia! Bom E dia, aí? família, CDH. Bom dia, família. Bom dia a todos aí, que muitos estão em casa, quarentena, vivendo uma situação completamente nova. E foi engraçado uma coisa que você falou, Carolina, que você postou recentemente, falando assim, nossa, que interessante, né? Os pais estão ficando em casa com os filhos, ou seja, acabou que teve essa situação que os pais foram, entre aspas, forçados a passarem mais tempo com seus filhos, né? Então veja como algumas situações difíceis podem ser até boas, né? Para estreitar os laços e tudo mais, né? O que você acha disso, Carolina? A gente vem pensando em tudo isso que está acontecendo, né? Uma segunda-feira com cara de domingo que não termina, né? Então, hoje é um dia de acordar, né? Você no seu trabalho, meio no banco. Eu já ia correr para o consultório, encontrar meus pacientes. E não aconteceu. Nós estamos em casa, as famílias estão, todo mundo que a gente conhece está por casa, quem pode estar, é claro, né? Então é um momento único, acho que único na nossa geração. Nunca passamos por isso, né? Isso Sim, não aconteceu há passei, muito não. tempo atrás. Existiu aí outras gripes, teve outras quarentenas, mas isso há, sei lá, pouco tempo atrás, né? Então a nossa geração nunca passou por isso e não sabe muito bem como lidar com esse momento, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente para Exatamente. para quem é mãe de criança, para quem tem filho em casa, a gente vai te dar todo o suporte aí para que você consiga passar por esse momento de uma forma feliz, saudável, com o menos estresse possível. Fácil não é, Isso. mas a É, gente quer te ajudar. exatamente. E muitas mães têm falado comigo também no inbox a respeito disso, né? Não, Yuri, eu vou surtar, que tá aqui em casa é criançada, não sei o que fazer. Então, gente, tem muitas formas de você poder conduzir esse momento, se tornar mais tranquilo. A gente sabe que crianças TDAH geralmente são crianças um pouco mais ansiosas, um pouco mais agitadas. Então é importante você saber o quê? Conduzir, não é férias, tá, gente? A criançada tem que estudar também, já falar um pouquinho sobre isso, mas você saber Uhum. conduzir esses momentos aí para extravasar essa energia, para passar bons momentos juntos. E é isso aí que a gente vai falar hoje. Certo, Carolina? Perfeito. E as Você dicas que a começa, eu gente. falo, vamos lá. Tá bom. E as dicas que a gente vai dar aqui para qualquer criança, né? Para quem tem TDAH, melhor ainda, ou para qualquer outra criança. Eu sei que de repente vai ter algumas famílias aqui, algumas mães do meu perfil, até mãe de pacientes, tem alguma mãe de pacientes aí, dá um oi. E de repente você que está nos assistindo, já coloca aí a idade do seu filho para a gente até poder dar uma orientação, né? Não sabemos exatamente qual é a faixa etária. Então, para qualquer criança, o seu filho com TDAH, ou o seu outro filho que não tem TDAH, o primo, o sobrinho, o afiliado, enfim, né? Então, o que você poderia fazer agora? Aqui, ó, tá vendo? Esse aviãozinho. Coloca aí, gente. Coloca aí a Clica idade do aqui, filho de vocês. e aqui no Pode mandar aviãozinho você perguntas clica também. aqui, Vamos lá. pode mandar E no perguntas. aviãozinho também para você, exatamente, você pode mandar sua pergunta aqui por escrito e no aviãozinho também para você compartilhar essa live para outras pessoas que precisam assistir também. Outras mães, perfeito. Então, Exatamente. acho que o que é importante a gente dizer, né, Yuri, que se você, essa mãe que o Yuri falou, Yuri, eu tô surtando, você é normal. Todas as mães estão passando por isso, né, ao redor do mundo, aí os países que estão nessa quarentena. Então, isso é uma coisa normal, atingiu todo mundo, não tá fácil para ninguém. Mas a gente também entende que é um momento da gente também mergulhar no mundo dessa criança de uma forma diferente. Acho que é uma oportunidade forçada, não, ninguém queria estar nessa situação, afinal, é uma situação difícil, dolorida, teve muitas perdas aí ao redor do mundo. Mas eu acho que de tudo nessa vida a gente tem que tentar extrair do limão fazer uma limonada, né? O Exatamente. limão é azedo, é amargo, mas se a gente faz uma limonada dele, a gente consegue beber, né? E pode ficar uma limonada gostosa aí na tua vida esse tempo. Então, gente, vamos fazer do limão essa limonada e eu tenho certeza que vocês vão passar por esse momento aí com tranquilidade, com equilíbrio.
E principalmente aproveitar esse tempo para estar com a tua família, para estar com o teu filho. Talvez há quanto tempo você queria ter esse momento, né, Yuri? Tem mães que querem, mas não podiam. A né? rotina Então, não deixava, era muito difícil, a gente sabe disso. outra coisa que eu venho pensando, Yuri, eu acho que nesse período muitas mães começam a entender melhor a escola, né? E as professoras. O desafio diário que é. E agora a mãe tem que lidar com 2, 3 crianças em casa. Imagina a professora com 25, 35 alunos, né? Não é verdade? Um Por pouquinho, quê? mais, Né? um pouquinho mais complicado. Quando você está de férias na praia, bom, tem ao ar livre, a criança pode correr, pode brincar. Mas quando você está em casa, ou seja, uma sala de aula, né, é um local fechado, não pode sair naquele período, né? Você começa a ver algumas reações da criança que no dia a dia você não pega. Tem coisas que não acontecem, tá? Que é só quando você está realmente muito mergulhado num local apertado, vamos dizer, pequeno, né, onde você não pode sair. Então, acho que também é um momento da mãe entender esse processo. Quem é esse filho também quando está no local que tem que parar, tem que ficar quietinho às vezes, né? Que tem que se acomodar, enfim. E a dica nossa aqui, ó, Yuri, eu sei que tu também tem as tuas apresentações aí, mas vamos pegar um caderninho, né? Vamos pegar uma folha. Sim, vamos pegar uma folhinha aí. Anota e depois você esquece. Anota e depois você esquece. Yuri, o que eu quero começar, tá, Yuri? Depois tu vai me guiando aí também o que tu acha importante a gente estar falando. Vamos falar um pouco de brinquedo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma criança dentro de casa, e toda mãe tem brinquedo, né? Toda criança tem brinquedo. Cada um tem suas preferências. Tem os que gostam mais de Lego, outros de montagem, outros de bonecos, enfim. Você conhece bem a preferência do teu filho. O que é bem importante a gente tomar cuidado nesse momento? A gente começar a fazer revezamento dos brinquedos. A gente não oferecer tudo de uma vez só. Por quê? Facilmente a criança já entra no TED, tá? Está tudo muito disponível, tudo muito fácil ali. E pensando numa criança com TDAH, né, Yuri, que pode pegar um pouquinho, um brinquedo, 2 minutos, largou, 5 minutos, outro, largou, 5 minutos, outro, largou. Então, o que a gente vai fazer? Muito comum, né? O que a gente vai fazer nesse período? A gente vai fazer revezamento de brinquedos e combinados. Então, por exemplo, bom, de manhã você vai escolher um brinquedo. Bom, vai ser montagem. Então, vamos pegar brinquedos de montagem, vai ficar em cima da mesa ou no tapete, cada um onde você costuma deixar o seu filho brincar. Então, é isso nesse momento. Bom, brincou legal, usufruiu ali, interagiu com aquele material, guardamos tudo e daí vamos para o outro material. É bem importante a gente deixar isso organizado, porque, de repente, em um dia, a criança já usou tudo que tinha. Sabe? E não quer nem mais pegar os seus materiais. Sendo que não foi uma exploração tão de qualidade, talvez. Eu acho que a gente tem que pensar aqui, nessa live, as explorações que as crianças forem fazer ser de qualidade, porque a gente não quer que, nesse tempo, a criança se acomode cognitivamente. Então, seja com brinquedos, que esse momento do brincar, que é essencial no desenvolvimento infantil, seja também um passo para a cognição, para a gente desacomodar esse cérebro, para o cérebro não entrar em férias. Tá, gente? Isso é super importante. Porque quando as aulas retomarem, né, Yuri? Como é que vai ser? A todo vapor. Já tem que estar aquecido, exatamente. Uhum. Vocês então, já pensaram... Pode falar, Yuri. Tem gente falando aqui a respeito de dicas de estudo, só para avisar, a gente vai falar de dicas de estudo também, tá? Que a gente já falou aqui no começo, não é férias, a gente está falando de atividades ali lúdicas, para vocês poderem aproveitar esse tempo também com os filhos de vocês, mas também como estudar com seus filhos, né, com TDAH. Eu tenho dicas especiais aqui, a Carolina também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, Carolina. Perfeito. Então, não tem como a gente também não colocar a brincadeira junto, porque não tem como a casa virar uma escola, então isso não tem como. Você vai ter que tirar um momento que você vai estudar com teu filho, mas a tua casa não vai ter como virar uma escola 24 horas por dia. Senão também causa uma tensão na criança, um desgaste, não tem como. Agora, acomodar esse cérebro a gente não quer. Então, quais são algumas dicas que a gente pode fazer dentro do universo familiar mesmo, que vai estar dando esse estímulo para a cognição e, ao mesmo tempo, não ter aquele peso de você ter que sentar e fingir que é uma professora. Eu acho que também não é por aí. Acho que a gente tem que ter esse cuidado, essa balança, senão vai ser um estresse muito grande para essa mãe. E também uma cobrança muito grande para essa criança, que não está em escola, está em casa. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio nessa balança, desacomodar esse cérebro, mas também não virar uma escola dentro de casa. Eu acho que esse equilíbrio é bem importante, né, Yuri? Com certeza. Então, gente, Yuri, tu quer primeiro dar algumas dicas, depois eu sigo? Como que tu pensou?
Você pode ser, você estava falando a respeito de dicas assim de brinquedos, né? E brincadeiras e tudo, e muitas mães, elas têm falado comigo, vou falar um pouquinho sobre isso agora, sobre a questão da rotina, né? De manter uma rotina. E eu acho que é importante. Tanto você aplicar essas dicas da Carolina em casa com relação ao horário de diversão, como você pode levar brincadeiras novas, um jogo novo, um joguinho de tabuleiro mesmo, um Lego, alguma coisa nesse sentido. Um jogo da memória que eu gosto muito, adorava quando era pequena, mais aqueles que tem de carrinho, assim, que eu sempre fui muito viciado. Mas é importante os pais colocarem rotinas, tá? As rotinas, elas não podem ser flexibilizadas nesse período. Como isso não é férias, é muito importante que os pais estabeleçam uma rotina de estudos com essa criança. Provavelmente as escolas, a maioria das escolas está passando tarefa para os pais, está passando tarefa, seja o WhatsApp, seja o site da escola, de alguma forma está passando assim, né? E é importante que vocês mantenham a rotina de estudo também, tá? Eu vou falar um pouquinho de dicas de estudo, de modo geral. Yuri, Oi. sabe o que é legal? As mamães manterem o horário de estudo no horário da escola. Então, se seu filho estuda de manhã, é de manhã que você vai fazer intervenções de estudo, de leitura, de escrita. Até para que ele mantenha... Até para que ele mantenha essa dinâmica, para que ele não desacostume enquanto voltarem às aulas. Se a aula dele começa às 7 da manhã, tente começar ali às 7 da manhã também. A parte que ele vai ter que pegar os estudos, vai ter que abrir o livro, vai ter que olhar qual a tarefa que a escola está passando, para que os pais possam conduzir. Então, manter essa paridade realmente. O horário de estudo é o horário onde era a aula. Geralmente as crianças, acho que a maioria daqui estuda de manhã, mantém esse horário de manhã. Tá? E aí é importante também que você evite os elementos distratores. Eu vou falar um pouquinho disso agora então, tá bom, Carolina? Rapidinho. Vou fazer esse bate-bola aqui. É importante que a gente tire esses elementos distratores, porque nós estamos lidando com crianças TDAH, que em média elas têm uma dificuldade muito grande em alternar o seu foco atencional. Tá? Ou seja, elas estão dispersas ali olhando para tudo. Então você manda ele fazer a tarefa. Ele começa a fazer ali, é entediante, ele já começa a olhar para a borracha, começa a olhar para a parede, começa a olhar para prestar atenção na TV que está ligada, e aí cria aquele pandemônio. Então o ambiente de estudo que deve seguir essa rotina da escola, esse cronograma da escola com relação ao horário, tem que ser um ambiente limpo. Tá? O mais limpo possível, a mesa limpa, a mesa tem que ter ali no máximo só o lápis, a borracha, e borracha sem capinha, tá, gente? Que essa capinha aí já vira um robozinho, uma navezinha, a criança já dispersa, tá? O livro, o caderno e acabou, tá bom? Então, assim, é importante que você mantenha esse ambiente limpo para que seja um ambiente mais propício possível para que você possa estudar com seu filho. Outra coisa muito importante também com relação aos estudos é que os pais precisam começar junto com o filho. Ainda mais que eles estão num ambiente diferente, onde não tem outras pessoas ali, uma professora para conduzi-los, os pais têm que ser os condutores. Então, tem muito pai que chega assim, bota a cabecinha para dentro do quarto do filho, pessoal, filho, já começou a fazer a tarefa? O filho fala sim, e não começou nada, né? É importante sentar junto com a criança, conduzir, abrir o caderno, falar assim, beleza, o que nós temos para hoje? Abre ali e começa a trabalhar essa questão, entende? Até que a criança pegue o embalo. É muito importante esse embalo, esse empurrão inicial. Tá? A gente está lidando com pessoas que têm uma dificuldade de priorizar tarefas também. Né? Então, tudo que tiver ali no quarto da criança que pode distrair, ela vai preferir olhar, pegar, do que ficar ali focada na tarefinha que ela devia estar fazendo. Então, pela própria deficiência de dopamina, é importante que os pais deem esse pontapé inicial para começar os estudos. Não é isso, Carolina? Perfeito, super importante. Nós vamos falar um pouquinho mais de estudo, mas depois da parte do estudo, eu quero continuar contigo, porque nem tudo é lápis e papel, tá? E como eu sou psicopedagoga clínica, eu quero também te dar outras intervenções que não vai ser no horário da escola. Então, no horário da escola, a gente acabou de combinar contigo que você vai realmente fazer tarefas escolares, né? De conteúdo, de revisão. Então, é o momento de pegar o caderno, qual foi os primeiros conteúdos que a prof passou, que está um pouquinho ainda nebuloso, refaz na matemática, na leitura. Uma preocupação muito grande minha são as crianças que estão em processo de alfabetização. E eu vi que a mamãe acabou de colocar aqui, minha filha está em processo de alfabetização. Sim. E eu me preocupo muito com isso, porque essas crianças interromperam esse processo agora, a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. E assim, esse processo é muito delicado e ele é tão importante. Gente, é tão importante. Uma alfabetização mal feita, né? Mal organizada, dá problema aí no que diz respeito à leitura, à interpretação. Então, você aproveite este período. Se a escola enviou ou se a escola não enviou, você vai criar. E assim, eu posso, de repente, estar até passando alguma lista de aplicativos, Yuri, que alguns deles eu utilizo no consultório com as crianças, que auxiliam o processo de alfabetização. E quando a gente pensa numa criança com TDAH,
né? Que às vezes já tem uma dificuldade maior aí nesse processo de alfabetização e tá tendo essa interrupção, que a gente não tem certeza quanto tempo vai durar. Se for até a semana que vem sem aula, legal, mas se for um mês, 2 meses, eu me preocupo muito, tá? Se for só 15 dias, a gente consegue correr atrás do prejuízo e ok. Mas se for mais, e as outras crianças que já são maiores, né? Conteúdos que depois a prof vai chegar e vai ter que passar correndo e vai ter que dar conta muito rápido. Então, vá preparando. Bom, se seu filho está no primeiro ano, você vai trabalhar aplicativos. Você pode colocar ali na busca dos aplicativos. Soletrando, aprender a ler, aprender a escrever, letras, números. Pode colocar ali que vai aparecer várias opções, tá? Se seu filho está no segundo ano do ensino fundamental, bom, já está alfabetizado, ou deveria estar. Então, você vai praticar mais leitura, escrita. Ainda no segundo ano, livros pequenos ainda, frases um pouco mais curtas. Terceiro ano, meu filho está, Carol. Bom, terceiro ano do ensino fundamental. Essa criança já tem que fazer um texto, essa criança já tem que elaborar um pensamento, um raciocínio de linguagem escrita bem mais elaborado. Então, essa criança, o que ela pode estar fazendo nesse período? Bom, para não ser aquela coisa chata, filho, senta aí que é com texto. Não faz sentido para a criança. Vou escrever o quê? Então, a gente tem que criar um elemento para que essa criança possa desenvolver essa habilidade. Sim, né? Exato. O que a gente pode fazer nesse período? Bom, a gente pode escrever um livro juntos. A gente pode fazer um livro sobre uma experiência nossa enquanto família, sobre férias, sobre um aniversário legal, ou pegar uma história muito clássica, por exemplo, Três Porquinhos, Cinderela, Peter Pan, essas histórias clássicas, e fazer uma releitura da história, mudar o final, botar um personagem diferente, enfim, e fazer essa criança ir construindo essa história escrita. Então, isso faz um treino muito legal. Então, essa criança vai ter que pensar no enredo, vai ter que pensar no parágrafo, vai ter que pensar no ponto, vai ter que pensar na vírgula. Toda essa estimulação é super importante. Então, dá para fazer também, Yuri, uma outra coisa legal nesse período, dá para planejar um filme com a criança. E essa questão de planejar um filme com a criança pode ser para qualquer idade. Pode ser para criança lá da educação infantil, que vai apenas usar a oralidade, né? Vai apenas usar o oral, cria uma historinha curta com os pequenos, faz ele encenar, põe uma fantasia, ou inventa uma fantasia com o que tem em casa, né? Põe a roupa do pai, põe a roupa da mãe, põe um bigode, põe alguma coisa, pega o lápis de olho da mãe, faz um bigode, inventa, né? Então, grava esse filme. E para as crianças maiores, faz um roteiro escrito. Antes de gravar, faz eles fazerem um roteiro. Então, você está fazendo uma prática de leitura, uma prática de escrita, sem aquele peso da formalidade. Então, nós estamos em casa, mas a gente está fazendo de uma forma desafiadora, prazerosa, significativa para a criança. Então, também fica essa dica. O que dá para fazer também? Aplicar pequenas provas, né? Provinhas, vamos dizer assim. Então, simular ali, pegar os conteúdos que já foram utilizados nesse período, ou até no ano passado, que a gente começou há pouco tempo, e você fazer uma pequena prova, um simuladinho para o teu filho, para ver como é que estão as coisas, né? Fazer ele responder sozinho, e observar ali o que não está legal, e de repente sentar. Bom, é a subtração, bom, é a multiplicação, tá? Então, isso a gente vai aproveitar esses dias aqui, e no período do horário da escola a gente vai sentar e vai fazer algumas atividades a respeito. Outra coisa que... Pode falar. Só uma pergunta. Algumas mães estão perguntando aqui da gente mandar a lista dos aplicativos que você falou. Não se preocupem, tá? Assim que terminar a live, a gente vai mandar no Stories a listinha para vocês tirarem print, procurarem lá. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Também, sabe, a gente tem tanto aplicativo legal. E aqui, isso é bom, porque assim, você tem que fugir desses jogos óbvios, que inclusive são os jogos que viciam eles, né? Então, bom, meu filho ama as telas, Carol. A gente vai tentar reduzir esse tempo de tela, isso sempre, né? Sempre vai dar essa indicação para você. Mas, quando você estiver utilizando as telas, vamos usar jogos pedagógicos, jogos educativos, jogos que façam um treino cognitivo, jogos de ginástica cerebral, desenvolvem a inteligência do seu filho. Então, tem muito aplicativo, gente, a maioria deles é gratuito, totalmente gratuito. Sabe o que tem, inclusive, Yuri, que eu utilizo? E aí também deve ter alguma mãe por aí que está em período de aprender a letra emendada, ou letra cursiva, não sei como é que cada um fala, né? E tem aplicativos que ajudam a criança a fazer esse treino, né? Fazer essa grafia. Sim, tem tanta coisa legal que dá para fazer nesse período. Que legal, né? Dá para até usar um tablet, né? O tablet que a criança usa ali, de repente dá para treinar a questão da letra cursiva ali. Legal, a gente vai passar esses aplicativos para vocês. Vamos passar sim. Outra coisa, Yuri, que é bem interessante quando a gente for pensar no terceiro ano, né? No quarto ano aí já vai entrar a divisão, já vai entrar a tabuada toda. No terceiro ano também tem tabuada. Então, fazer esse treino. Quem sabe agora nas férias fazer
a cada 2 dias um desafio da tabuada. Bom, se nós temos 2 dias para memorizar tal tabuada, a gente sabe que a tabuada, ela precisa ter todo o entendimento. Depois a criança tem que ter alguns cálculos de memória, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Caiu aqui, mas tô ouvindo. Tá. Então também aproveitar esse tempo e de repente praticar essa tabuada, né? Eu acho que isso é super importante. Então, por mais cálculos da criança tem de memória, auxilia muito na hora de fazer um cálculo. Mas é totalmente diferente aqui na nossa programação. Tá legal? Sim. Estão me ligando aqui. Segunda vez que me ligaram, mas já desliguei aqui, já avisei a pessoa. Outra coisa que eu gosto muito, gente, funciona super bem. Audiobooks ou audiolivros, né? Gente, isso faz um treino da concentração muito grande. Faz um treino, assim, muito intenso no cérebro da criança. Como que é? Você pode pesquisar no Google também, audiobook, audiolivro. Tem várias histórias. E qual que é o legal? Não ter o estímulo visual, tá? A criança ou pode ficar sentada de costas para a tela, ou pode estar com uma venda, se você tem uma venda de brincadeira em casa, né? Ou a criança está sentada, e aqui é um treino para TDAH fantástico, viu? Você tem que só ouvir. E esses audiobooks, além de contar a história, eles têm o som da história, eles têm o som do passarinho, eles têm o som da chuva. Então tem toda uma estimulação sonora que faz o cérebro ter que focar. Então, a gente trabalha aí também o foco atencional. Eu gosto muito de utilizar essas histórias áudio, porque a gente sai um pouco desse nosso universo tão visual, né? A gente é muito audiovisual, mas a gente também precisa desenvolver essa capacidade de ouvir. Com certeza, eu lembro muito bem quando era pequeno, que tinha umas... Minha mãe comprava para mim na banca que tinha os livros narrados da Disney. Que vinha um livrozinho ilustrado e tinha a fitinha com uma narradora contando aquela história ali. Então, você narrar essa história, ouvir esses áudios, ou mesmo a mãe, a criança que não sabe ler ainda, a mãe poder ler essa historinha para a criança, para poder fazer com que ela mergulhe um pouco na imaginação, né? Tira um pouco da ilustração da tela, do videozinho, mas ela entrar um pouco na imaginação, isso é perfeito também. Isso aí vai ajudar demais e prende demais a atenção dos pequenos, pode acreditar. Perfeito. Outra atividade importante que a gente pode aproveitar, cozinha. Gente, a cozinha revela tanta coisa, assim, a matemática tá ali, a escrita tá ali, a seriação tá ali. E tanto raciocínio dá para tirar no momento de cozinha. Então, nossa, que legal. Vai fazer um sanduíche. Porque tá tudo na mão da criança, a criança pode participar. É claro, com segurança, né? Óbvio, gente. Mas, assim, um pedaço da parte da receita, sei lá, bom, aqui você vai mexer. Aqui você... Carolina. Gente, é tão importante. É a minha refeição que eu fiz junto com a mãe. É a refeição que eu fiz junto com mãe, com pai. Esse gosto dessa comida vai ter outro sabor, né? Então tem outro sentido. Então também aproveitar isso. E a gente faz uma referência à educação montessoriana, né? Que coloca a criança aí no meio das atividades da casa como um ser que é capaz, que é um agente que pode ser ativo também. Então, pequenas tarefas durante essa quarentena que o filho fazer em casa, isso também desenvolve. Isso também é importante. Então, guardar as suas coisas. Vamos abrir o teu baú dos brinquedos, vamos separar algumas coisas para doar. Vamos abrir o baú dos brinquedos, vamos separar o que está quebrado, o que está descarte. Arrumar o armário da criança, né? Dar uma olhada naquilo que ela não brinca mais. Vamos fazer uma ação, fazer uma coisa diferente. Vamos separar para a gente poder doar depois. Muito legal isso daí também. E falando um pouco sobre cozinha também, um comentário aqui, é muito legal esse negócio assim da criança poder participar das tarefas. Claro, a gente tem que ter cuidado, né, com questão de utensílio, mas a questão sensorial também, de, por exemplo, ajudar a mexer uma massa, ajudar a fazer uma mistura, alguma coisa nesse sentido, né? Ajudar a mãe assim, olha, isso aqui a gente vai botar no forno por 10 minutos, então você fica de olho no relógio, quando der 10 minutos você avisa a mamãe, por aí vai. Então isso é uma atividade muito legal para poder fazer a dois, né, e passar o tempo assim, voando, da melhor forma possível. Muito legal. E com os utensílios da cozinha, a gente pode fazer desafios também, de acordo com a idade. Por exemplo, pega um pote de vidro ou de plástico, seja transparente, e coloca ali um monte de grãos de feijão. E depois o desafio é quantos grãos de feijão tem ali? A criança vai ter que fazer uma estimativa. A gente pode colocar, todo mundo da família vai escrever quanto que acha que tem, para a gente ver quem chegou mais perto. Depois faz essa criança fazer essa contagem.
Se é uma criança pequena, não vamos colocar tanto. Se é uma criança maior, pode encher. Faz contar bastante. Faz juntar a dezena, a centena, o milhar, vai separando, vai organizando. Vem isso daí, olha, dá uns 30 minutos aí em volta daqueles feijões dentro daquele pote. Então, uma coisa simples que pode render muito. O que também é importante, principalmente quando a gente pensa em criança com TDAH, né, Yuri? É que a criança com TDAH, ela tende a ir pipocando de atividade em atividade, de brincadeira em brincadeira. E aí cabe a você adulto que acompanha essa criança, você pai, mãe, vó, tia, enfim, você sentar junto com essa criança e tentar extrair de cada brinquedo ou brincadeira o máximo de tempo possível. Gente, aprender a ficar numa tarefa, numa atividade ou numa brincadeira um tempo maior é um grande exercício para criança com TDAH. Fácil? Não. Mas quanto mais a gente estimula, quanto mais a gente dá esse suporte, essa cordinha do tempo, eu costumo dizer, né? A criança com TDAH tem uma cordinha do tempo mais curta de concentração. Mas a gente pode ir esticando essa cordinha o máximo possível, né? Então, entender que, bom, vamos brincar mais com isso aqui. Às vezes a criança não sabe brincar, Yuri. E tem uma sugestão também, Carolina, que é o seguinte, tem muitas vezes que a criança está acostumada, habituada com aquelas antigas brincadeiras que ela fazia, ou só com tablet, que a gente é muito mundo da tela, né? Queria até que você falasse um pouquinho sobre a questão da tela aí para as mamães depois. Mas essa questão de vocês também saber alternar, dizendo assim, filho, olha, filho, vamos fazer essa tarefa aqui, ajuda a mamãe nisso daqui, nessa tarefa aqui, seja na cozinha, ou então vamos jogar esse jogo aqui, mas a gente joga até o final, vamos aprender esse jogo, depois eu posso brincar com você ou participar no jogo que você gosta. Então essa alternância é importante, porque realmente a criança ela fica muito mergulhada naquele mundinho que ela só conhece, ou realmente ela fica alternando o tempo inteiro, se você der muitas opções. Então é importante você manter uma trajetória. Por exemplo, quer levar uma situação nova, um jogo novo, ou um jogo da memória? Começa, a criança pode até esperar, não queria fazer isso agora. Não, vamos fazer, vai ser legal. Vamos fazer aqui com a mamãe, vamos brincar isso aqui, depois a gente brinca com a outra atividade que você quer, com a tela, com o videogame, que seja. Mas aí você faz com que a criança entre no mundo novo, porque pode ter certeza, muitas vezes a criança ela não quer, ela está aversiva por não conhecer, e porque nós sabemos também, porque pela dificuldade natural de se concentrar, de aprender coisas novas, ela dispersa demais, ela não quer passar por essa dificuldade, digamos assim. Mas os pais ensinando uma brincadeira nova, no começo ela pode até ficar aversiva, mas depois ela pode ver, nossa, isso aqui é realmente legal. E ela pode até mergulhar e conhecer um hobby novo, uma brincadeira nova, que ela nem sabia que existia. Então esse é o momento de descoberta também. É você trazer essas coisas novas para a criança, vocês podem estar descobrindo atividades, podem até permanecer depois desse tempo, né, de isolamento. É verdade. Na verdade, muitas vezes está faltando repertório dessa criança. Ela não sabe como brincar com aquele material. Por exemplo, uma massinha, tá? Eu gosto muito de atividade com massinha. Bom, se lá, uma criança que nunca brincou com massinha, ela vai apertar um pouquinho e depois ela vai soltar. Acabou. Gente, com massinha dá pra fazer tanta coisa. Dá pra fazer, vamos fazer um restaurante? Bom, então eu vou trazer os pratinhos aqui. Dá pra pegar, se você não tem. Geralmente, mães de menino. Oi, Carolina. Oi? Tá travando um pouquinho. Deu? Voltou? Oi, tava travando um pouquinho, agora foi. Deu, Tá. voltou. Então, como eu estava no exemplo da massinha, né? Que se a pessoa vai pegar o livro e jogar fora, pode pegar. Como se você oferecer outros recursos e sentar com a criança. Vamos fazer um restaurante? Então, você vai fazer a massa, você vai fazer a carne, vai fazer a salada. Então, você vai ampliando aquilo que fica alguns segundos, vai virar um restaurante, vai virar uma Carolina, história. tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, só um momento. Oi, agora acho que destravou. Aqui Acho pra que mim foi tá agora. normal. Tá. Tá bom, Então tá. vamos lá. Então, gente, são essas questões aí que a gente vem falando para que a gente consiga ir desenvolvendo o máximo possível. Uma outra ideia muito legal. A imagem tá boa aí, Yuri? Pra mim tá boa. Eu não sei como é que tá chegando. Não, é aí. porque tava travando, tava comendo as palavras. Você falava 3 palavras, só mostrava uma. Tava muito picado mesmo, mas agora melhorou um pouco a conexão. Foi uma instabilidade momentânea. Você estava falando até de massinha, podia falar um pouquinho novamente sobre isso, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Tá. Vamos seguir, então, uma outra alternativa para esses dias, Yuri. Eu gosto muito também, às vezes eu mando até como tarefa de casa para os pacientes, para as famílias, até para ter uma interação maior, um vínculo afetivo com a família, que eu acho que também é o momento de aproveitar isso.
É um acampa dentro. Não é um acampamento. É acampa dentro. É acampar dentro de casa. Então, o acampa dentro é uma ferramenta que a gente pode usar na psicologia sistêmica para estar interagindo esses membros da família. Né? Então, como que eu faço esse acampa dentro, Carol? Não é mais, tá? Você vai precisar de algum lençol, você vai precisar de algumas almofadas, faz ali uma cabaninha, de repente faz a cabaninha da família, ou faz a cabaninha do pai, a cabaninha da mãe, enfim, organiza esse ambiente. Se for de noite, dá para puxar uma lanterna para fazer esse lugar ser bem legal, dá para fazer algum desafio ali, algum esconde-esconde, dá para esconder algum objeto que depois tem que encontrar. Então, enfim, né, as possibilidades são infinitas, né, de poder estar interagindo com seu filho, tirando ele da TV, tirando ele do celular e aproveitando dando um esse pouco tempo. mais e dando um pouco mais de vida para a sala também, né? Eu lembro muito bem que quando eu era menor, a minha mãe fazia isso comigo, mas ela fazia um pouco mais com as minhas irmãs mais novas. Comigo era pouco porque o apartamento era pequeno. Mas depois que a gente foi para uma casa maior, eu lembro muito bem quando elas eram pequenas, tinha 6, 7, 8 anos, a minha mãe fazia aqueles acampamentos permanentes. Primeiro tinha aquelas barraquinhas que a gente comprava, né? Que é tipo um quadradinho, um cubo, assim, né? Todo decorado que você fazia de barraquinha. Ou então ela pegava mesmo uns bambus, assim, colocava entre o sofá e outro e cobria com um lençol bem grande, fazia como se fosse uma barraca mesmo, né? Mas minhas irmãs adoravam, nas férias adoravam mesmo. Elas dormiam lá dentro por vários dias e ficava aquela barraca ali no meio da sala Super legal. durante muito tempo. Então dá para fazer esse tipo de atividade também. Dá. Uma outra coisa legal, Yuri, que a gente está fortalecendo o vínculo da família, pega aquela caixa antiga de fotos do pai e da mãe quando eram mais jovens, né? Da formatura da mãe, sei lá. Pega aquela caixa de fotos antiga e senta e mostra para essa criança a mãe com barrigão, né? Vamos fazer essa costura da história dessa família. É tão bom esses momentos. Gente, isso vai construindo memórias. Isso vai fazendo a gente ser a gente, porque a gente vai se construindo através da nossa família. Eu trabalho isso muito ali no meu Instagram, depois você vai poder acompanhar essa questão da família mesmo, né? Que universo é esse? Que precisa ser o mais saudável possível. Então, fazer desse período de quarentena, um período que você vai se conectar com o seu filho. Se a gente pensar numa criança com TDAH, precisa muito dessa conexão. Quanto mais desconectado, mais enfrentativo, mais reativo, mais resistente. Quanto mais conectado, um pouco mais fácil a gente conseguir trabalhar com essa criança, mais fácil a gente conseguir os ganhos que a gente precisa, né? Que ele possa estar nos respondendo aí para as demandas. Então, a conexão, gente, é tudo. Se o seu filho está bem conectado contigo, as orientações que você vai passando para ele tendem a ser muito mais fáceis de acontecer. Até na hora de estudar. Até na hora de estudar. Porque quando você está com essa proximidade, com essa aproximação, com esse calor humano que você está formando aí, com essas novas atividades, fica mais fácil até você combinar. Falar, olha, vamos fazer essa parte aqui hoje de manhã, agora é hora de estudar, hora da gente botar em prática. A gente vai falar mais um pouquinho sobre estudo também daqui a pouco, tem mais algumas dicas também. Mas aí de tarde você faz essas atividades. Então, pra gente fazer essas atividades legais aqui, que você gostou, que a gente já fez aqui, vamos estudar de manhã direitinho, vamos colaborar com a questão dos estudos para depois trocar. E uma coisa legal que eu gostei bastante também, porque quem tem muito álbum de foto é a minha avó, né? Que a minha avó não mora na mesma cidade que eu e ela tinha muito álbum de foto, tanto da minha mãe, dos meus tios, né? Quanto dela também, fotos bem antigas. Então ela tem muito álbum de foto. Ela faleceu tem 2 anos, mas quando eu ia para lá e que eu era pequeno, eu ficava horas olhando aqueles álbuns ali. Eu via minha avó novinha, que eu mandei ela no casamento com meu avô. Eu adorava aquilo, gente. Aquilo mergulha na raiz da família. Então, hoje em dia, isso não é um hábito muito colocado em prática, né? Então, realmente, buscar esses hábitos de ver álbum de família também é sensacional. Isso é muito boa essa dica. Eu tô lendo alguns comentários, Yuri. E assim, estão pedindo questões da matemática, gente, sobre multiplicação e divisão, tá? Também existem aplicativos. Corre lá onde você baixa esse aplicativo no seu celular, depende se é Android ou se é iPhone, e coloca multiplicação, divisão. A gente tem várias opções, tá? Eu posso até falar um pouco disso também, Carolina. Eu posso falar um pouco de dicas de estudo aqui. Vamos voltar um pouquinho nesse tema. Dicas de estudo. Gente, o que a Carolina falou é muito importante, a gente colocar novos elementos. Tá? A gente tirar os elementos distratores, mas se tiver um novo elemento para que a criança aprenda a estudar, como por exemplo, você abre o celular ou o tablet com um aplicativo de aprender tabuada, com um aplicativo ali para você treinar a letra cursiva,
é uma ferramenta, não é o evento distrator, não é um elemento distrator, tá? Então é muito importante você acrescentar isso aí também. O que eu acho legal, que também ajuda muito nessa questão da conexão, Carolina, é a questão do filho ser o professor dos pais. E você propor desafio para essa criança. Então, vamos supor, vocês estão... Uma coisa que eu via na primeira série ali, que eu ficava maravilhado, aqui o projetinho de ciência. Como é que a gente fazia? A gente extraía clorofila da folha. Isso aí é muito fácil de fazer. Basta você ter um copinho, pode ser um copinho de requeijão vazio, e aí você bota uma quantidadezinha de álcool ali dentro, tomando os devidos cuidados, e joga uma folha ali dentro, né, que ela vai extraindo a clorofila. O álcool ele vai ficando verde e a folha ela vai ficando marrom, ela vai secando, vai ficando marrom. E aí, esses experimentos de ciências que você pode fazer, tem muitos desses que você pode... Tem um canal muito legal no YouTube. Nossa, eu esqueci o nome dele. Eu vou colocar nos stories aqui, tá? Esse canal. É um canal de ciências que dá para você fazer pequenos experimentos em casa, para criança mesmo. Tá? Coisa fácil de fazer com esses elementos que você já tem em casa. Agora, você estudar uma matéria com seu filho, pode ser meio maçante, uma matéria de história, geografia, que tem um pouco de leitura e tudo, é importante você sentar com ele, ler, tá? E você pode fazer pequenos resumos. Então, por exemplo, você lê uma folha, uma página, tá? Completa de um livro de história. E aí vocês têm entendimento ali e pede para a criança, pergunta para a criança, filho, o que você entendeu disso daqui? Vamos lá, me diga aí. Ah, tá, então teve a Revolução, teve lá, vamos supor, lá a questão do Tiradentes, né, da Inconfidência Mineira, o que eles estavam revoltados, por que eles estavam revoltados. Então é importante que você vai debatendo as páginas e vai extraindo da criança as respostas sem dar a resposta por ela. É como se você fosse extraindo da memória dela. Vocês acabaram de ler, fizeram uma leitura conjunta ali, tá? Pode ser em voz alta também, inclusive, você pede para que ele leia e você vai acompanhando. E aí você vai assim, tá, o que você entendeu? E vocês vão construindo. E depois que vocês extraem, vocês fazem uma pequena revisão daquela página, peça para que ele faça um resumo de 3 linhas mesmo, 3, 4 linhas no máximo, do que vocês entenderam, o resumo daquela página. E vocês vão estudando isso página a página. E no final dessa atividade você pode propor para que ele ensine todo o conteúdo daquele capítulo, né? E aí o pai ele se coloca no papel de aluno, o filho de professor, e ele vai ter que explicar ali, se vocês tiverem um quadro, ou aqueles quadro negro, né, Carolina? Aqueles que vêm de papelaria com giz pequenininho assim também, para que ele possa escrever, desenhar. Bacana, tudo isso aí você estimula também, tá? Carolina, você tem alguma dica para leitura? Leitura conjunta? Uhum. A gente pode falar... Pode falar sobre isso. Depende aí do nível que a criança tá, né? Se é uma criança que está em processo de alfabetização, criança que recém se alfabetizou, tá? Aí, primeiro, segundo ano do ensino fundamental. Então, como que a gente pode auxiliar essa criança? A gente vai fazer uma leitura compartilhada com ela. Então, você vai abrir esse livro, você vai fazer um combinado. Se a leitura da criança não está tão fluente ainda, ela está um pouco silabada, um pouco pausada, porque ela não sente se alfabetizou, ou ainda não conquistou essa habilidade muito forte. Então, você vai combinar assim, bom, você vai ler 2 linhas, a mãe vai ler 2 linhas. Você vai ler 2 linhas, a mãe vai ler 2 linhas. Depois, viu que foi fácil? Você vai ler uma página, a mãe vai ler uma página. Você vai ler uma página, a mãe vai ler uma página. Foi fácil? Bom, então agora você vai ler 2 e a mãe vai continuar lendo uma. Você vai ler 2 e a mãe vai continuar lendo uma. Então, vai aumentando isso gradativamente. Para a criança que ainda precisa desenvolver essa leitura fluente, né? Que ainda é uma leitura muito travada. Agora, a criança que já tem uma leitura boa, o que é bem importante a gente fazer? Detalhe, sempre fazer a leitura oral, gente, isso é essencial. Porque às vezes a criança ali no cantinho com o gibi na mão ou com o livro. Você pensa, ai, que amor, ele está lendo. Gente, muitas vezes estão só olhando as figuras, né? Então, lê para a mãe em voz alta, a mãe quer ouvir a história, então lê, pode ler, lê alto, inclusive. Quando a criança lê em voz alta, são vários exercícios. Eu falo, eu escuto e eu vejo. Então, são 3 estimulações. E quando eu só leio silencioso, isso diminui bastante, tá? Então, a criança que já domina o sistema escrito e leitor. Bom, como é que faz? Daí é diferente. Eu primeiro provoco uma leitura silenciosa. Então, primeiro você lê sozinho esse texto. Isso é super importante. Lê sozinho o texto, depois você lê em voz alta para a mãe. E depois a gente vai fazendo alguns destaques por parágrafo ou por página, né? Sempre tentar entender, encontrar qual o personagem principal, qual que é o enredo principal, qual que é o problema, qual foi o herói, qual foi a solução, sabe? Fazer essas perguntas. Onde aconteceu? Como aconteceu? Quem fez? Então, são perguntas que vão desencadeando aí o raciocínio e o entendimento do texto. Isso é super importante.
E Carolina, falando aqui, eu quero agradecer a Jana Dourado, que mandou aqui exatamente o canal que eu estava pensando. Ela fez uma leitura mental aqui. Gente, o nome do canal, que eu acho sensacional e que propõe experimentos assim que você pode fazer em casa, é o Manual do Mundo. É um canal que tem milhões de seguidores, é um grande canal do YouTube. Tá? Claro, tem experimentos ali que não dá para fazer, mas tem experimentos simples também. Outro experimento que eu acho sensacional, que eu fazia quando eu era pequeno, no apartamento antigo que eu morava com a minha mãe, é uma experiência de colégio também, plantar feijão no algodão, por exemplo, entende? Então, brincar de horta, você pode, é um passatempo muito legal. Cenoura também, nossa, cenoura eu adorava. Como a gente não tinha espaço ali no vasinho que a gente era pequeno, a gente descia, eu morava num apartamento, a gente descia, tinha tipo um jardim na frente, um gramado na frente com um pedaço de terra. E a gente cavava ali e plantava. Gente, semente de cenoura, de cheiro verde, de feijão, você acha isso aí em qualquer... Feijão é o próprio feijão, né? Mas você acha isso em qualquer supermercado, aqueles saquinhos de semente, ou então flores também, que tem a sementinha das flores. Compra um vasinho, coloca a terra ali e brinca de fazer uma horta. A gente coloca num lugar ali separado, talvez na área de serviço, ali um lugar que entre luz, mas que não vai fazer sujeira, ou mesmo, se for bem organizado, até no quarto da criança. E você brinca ali. Cara, é sensacional que você começa a regar, depois de 2, 3 dias você vê germinando aquela sementezinha que eu estava colocando. Eu adorava essa atividade, uma atividade muito legal que vocês podem tentar aí também. A Camila Gin aqui, a linda neuropsicopedagoga, disse assim, olha só, boa dica, Camila. Tá super feliz com a live, tá adorando. E disse assim, que a criança que não gosta de ler pode ser estimulada pela narração da mãe. Ótimo, que a mãe narra uma parte e deixa a criança curiosa. E quando a mãe for narrar ou for ler, o que é bem importante? Fazer uma entonação na voz. Isso causa uma curiosidade sobre a leitura e sobre a escrita. Não é aquela leitura, era uma vez uma menina. Não, era uma vez uma menina que chegou e tal, né? A gente faz essa vida, a gente já abre um sorriso, vida. Já dá outro clima, completamente diferente. O cérebro TDAH, né? Porque tem que ter esse estímulo, tem que ter essa fisionomia, né? Então, por que às vezes é tão difícil para essa mãe? Porque ela não teve isso quando ela era criança, né? Uma mãe que sentava com ela, ou uma avó, eu tive uma avó que sentava comigo para ler, né? De repente você não teve essa experiência quando você era criança, de ser essa mãe que senta, que brinca, que lê. Você não teve, você se virou. E outra você até pensa, bom, eu consegui me virar, eu me dei bem na vida, tá tudo certo. Bom, mas é por isso que é difícil para você, porque você não teve essa experiência. Só que eu acho que a oportunidade que a maternidade te oferece é de você fazer esse resgate com a tua própria infância. Eu sempre falo isso, sabe, Yuri? Então aquilo que você não conseguiu viver com o teu pai, com a tua mãe, vamos viver com esse filho. Vamos oferecer isso. E para essa mãe ou esse pai que nunca viveu, é um pouco constrangedor, sabe? Brincar. É duro. É difícil, né? Aquele gente, pai vocês que têm que se soltar, tem que se forçar. Eu sei que muitos pais têm essa dureza mesmo, porque não teve pais que foram brincalhões, brincar. Exatamente. Pode ter tido uma infância sofrida também, mas é importante você quebrar isso, porque hoje o que você é hoje não está ligado diretamente ao passado, obrigatoriamente ligado ao passado. Você pode quebrar isso e fazer uma coisa completamente lúdica, diferente, leve. Né? Então essas atividades são legais. E aí você alterna tanto essas dicas que a gente está dando, que são dicas mais lúdicas, mais tranquilas, também com um pouco mais de momento de seriedade na hora que tiver, por exemplo, estudar uma tabuada. Eu quero dar uma dica rapidinha aqui de tabuada. Pode ser, Carolina, antes da gente continuar com essas dicas com certeza. aqui? Eu vou falar aqui sobre como os pais podem ajudar na matérias que a gente falou um pouco de matéria de leitura, de como a mãe pode incentivar tanto a leitura de gibi, de quadrinho e de livros ilustrados, como também um livro escolar, né? Você lê a primeira página, faz um resumo e puxa, discute um pouco do que foi lido, ou então a mãe estimula, ela começa lendo a primeira página, o primeiro parágrafo, o filho lê o segundo, e vai fazendo essa leitura alternada também, que isso puxa a atenção da criança. O ideal é puxar a atenção da criança, porque também, uma coisa aqui que eu sei que eu conheço gente com TDAH, se a mãe ficar só ela lendo, até porque, sei lá, a mãe, vou ler porque eu leio mais rápido, eu quero passar logo esse período, vamos supor. Aí a criança está viajando. É aquele momento que você pergunta assim, você lê a página inteira e fala assim, filho, você prestou atenção? Prestei. Tá, então o que foi que eu acabei de dizer? Aí vem aquele silêncio, né? O grilozinho, não entendeu nada, que estava viajando. Então você puxar a atenção dele periodicamente é importante. Como você faz isso? Lê um parágrafo, pode ler com entusiasmo e ele tem que ler o próximo parágrafo. Ele tem que estar ali presente. Se você deixar se você dar 10 minutos só você fazendo a sua parte, ele vai dispersar, já vai imaginar, ai que saco, assim que terminar isso aqui eu vou brincar com aquele joguinho no tablet, vou fazer isso, isso e aquilo. Então é importante você saber fazer esse tipo de alternância também. Falando um pouco sobre Yuri, matéria... nosso tempo está acabando, Yuri.
Tá acabando, tá acabando. Vou falar rapidinho sobre matemática, tá? Nós temos mais 10 minutinhos aí. Olha só. Gente, primeira coisa, uma dica legal que eu acho é o seguinte. Estudar tabuada é técnica, tá? É técnica e repetição. Vou falar um pouquinho de tabuada e depois sobre as operações matemáticas mesmo. Então, assim, existem aplicativos com essas técnicas, existem YouTubes, canais grandes de professores de matemática com técnicas de tabuada. Você coloca no YouTube como ensinar tabuada. Por quê? Por exemplo, a tabuada do 5, você sabe que termina com 0 ou com 5. A tabuada do 9, você faz aquela brincadeira de você soma do 1 a 9 de um lado, do 0 ao 9 de um lado, do 9 ao 0 do outro, e você vai fazendo aquele escalonamento, né? Então, você tem várias maneiras de você treinar a tabuada. É memorização e é repetição. As técnicas aprofundadas, que não temos tempo, vocês podem buscar no YouTube. Agora, para você estudar matemática bem legal com seu filho, que eu acho bacana, é o seguinte, você coloca uma folha, tá? Uma folha em branco, papel A4, e faz o exercício número 1, que geralmente é o introdutório, é o mais fácil. E aí você faz junto com o seu filho, explicando para ele o passo a passo. Depois de terminar, você pergunta para ele, e aí, filho, você entendeu? Ele vai balançar a cabeça e dizer assim, sim, entendi. Ah, tá. Então agora você faz aqui para mim. Aí você tira a folha que vocês fizeram e coloca outra folha em branco e pede para que ele faça. E aí que ele fala assim, vixe, eu devia ter prestado atenção. Né? Então o que acontece? É normal que talvez ele não consiga fazer com as próprias pernas logo depois de você ter explicado a matéria. Mas para isso que você treina com ele uma vez, você fazendo junto, tira, esconde a folha, coloca uma outra folha em branco e você começa a fazer a tarefa junto com ele, pedindo para que ele faça. Ok, como a gente começa a fazer isso aqui? Tem lá uma expressãozinha matemática, tá? Como é que a gente coloca? O sinal vai negativo, vai positivo, aí você vai somando e vai fazendo, mas pedindo para que ele lembre também, puxando da memória dele, fazendo com que ele participe. Pode ter certeza que nos primeiros 2, 3 exercícios isso é um pouquinho mais difícil, mas depois que ele pega embalo, que ele entende a dinâmica disso, vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza. Ok? E fazer a revisão, né? É importante que depois que vocês estudam com conteúdo, vocês peguem rapidamente ali e fazem uma revisão do que foi ensinado, ok? E é isso aí, Carolina. Pode falar. É isso aí, gente. Tá terminando o nosso tempo. Acho que foi muita dica boa, né, Yuri? Sim. Foi muito bom. E assim, gente, que momento que a gente vive, onde nós estamos em casa, nós temos acesso a qualquer tipo de conhecimento sobre a educação de crianças. Então, assim, siga conectado aqui comigo, com o Yuri, esses 2 perfis aqui que a gente sempre está disponibilizando muito conteúdo para as famílias. É uma rede de apoio, né, Yuri? Uma rede de apoio para essa mãe. E, assim, o quanto eu admiro mães como você que está aqui, que quer aprender, porque ninguém nasce sabendo ser um educador. É diferente só colocar a criança no mundo e realmente se tornar alguém que vai educá-la, né? Exige conhecimento, exige esforço, exige eu participar de um curso, né? Tem aí o TDAH Descomplicado, tem o meu TDAH, que é o programa do TDAH, que ajuda muito as mães. Isso é perfeito. E a gente vive num momento onde a gente pode fazer isso em casa, né? Então, o que está acontecendo conosco em ritmo de quarentena, também já parece que a gente está mais pronto para viver isso, porque as nossas redes sociais estão nos dando esse acesso ao mundo. E assim, aqui a gente vai terminando, né, Yuri, mas deixando essas orientações para você. E deixando algumas oportunidades também. Porque assim, ó, gente, nas próximas semanas, o Yuri, hoje mesmo você tem live, né, Yuri? Como eu vi que você tem um doutor médico, né? Sim, então, sim. Assim, ó, a gente vai ter uma live com o doutor Edmilson Migalski. A gente vai falar sobre como você conduzir e tornar o seu ambiente mais seguro em casa. Vai ser hoje à noite, às 19 horas, tá? Então vocês não percam. E tem muito conteúdo também hoje aí que você vai disponibilizar. Que você ainda tá... Como é que tá? Você tem um programa de acompanhamento também que você faz, não é? Que é o Sim, programa eu tenho um programa... Isso, chamado Família Educadora. E qual que é o objetivo do programa? É realmente ensinar e dar todas as ferramentas e a metodologia específica para essa mãe conseguir educar essa criança, independente da personalidade que a criança tenha, do temperamento, se existe um diagnóstico ou não. A gente vai fugir daquela educação autoritária, mas também não vai cair na educação permissiva. Então, o programa Família Educadora, que é um curso online, onde eu tenho uma rede de mães, onde eu dou todo o apoio, todo o suporte. Inclusive, a gente marca uma consulta online gratuita para quem é aluna do curso, para estar entendendo melhor essa história, essa família, para estar conseguindo ajudar essa mãe. Então, você que tem interesse de entrar no curso Família Educadora, depois me manda um recadinho pelo direct. E nos próximos dias, né, Yuri, vai vir muita live boa por aí. Tanto no meu Instagram,
quanto no Instagram do TDAH Sim, Descomplicado. vai fazer uma série de lives. E a Maísa perguntou aqui para você repetir o nome do programa. Programa Família Educadora. Mas se você entrar no meu Instagram e me mandar um direct, eu vou te passar todas as informações e vou também te dando todo o apoio para você conseguir aí ser uma mãe educadora. Não apenas uma mãe que colocou no mundo, mas uma família que realmente se propõe a ser educadora. Certo, gente? E tem aí o meu TDAH, que vem solucionando todos os problemas e dilemas de famílias que têm um transtorno de déficit de atenção dentro de casa. Então, gente, tem muita coisa boa por aí. Isso, o programa Meu TDAH, ele fala justamente sobre isso, as principais dificuldades que as mães de crianças com TDAH enfrentam dentro de casa e na escola também. Então a gente vai conduzir sobre as principais dificuldades dessa criança, dificuldade de concentração, dificuldade nos estudos, dificuldade até da mãe saber lidar com a escola, né? Questão de autoestima, questão de amizades, questão de como é que tá o aprendizado geral dessa criança, o amadurecimento dessa criança, que a gente sabe que é um pouco lento, como você pode acelerar isso. Então a gente tem uma série de dicas, séries especiais, que assim, são mais de 50 horas de vídeos gravados, fora os encontros que a gente tem todos os meses comigo, com o Yuri Maia, tirando suas dúvidas ali, frente a frente, e também com vários profissionais, né? Então é isso. Então a gente tem esses dois programas aí para poder complementar, até aproveitar esse momento para que você possa estudar bastante a respeito das dificuldades do seu filho, ou mesmo aprender mais, né? O programa Família Educadora, ele vai te dar muitas ferramentas para você poder, não apenas uma live assim de 1 hora, mas para que você consiga de maneira consistente e permanente, né? Um passo a passo para você poder levar. O que tem para ajudar as famílias, né? São metodologias já usadas, já testadas, e é um passo a passo, não tem como não dar errado. Se você coloca em prática, funciona. E daí você ainda vai ter todo o nosso apoio, todo o nosso suporte. Gente, aqui, ó, deixa eu só como um anúncio. Nos próximos dias, ou você está colocando programa de lives, sei que o Yuri também está divulgando as lives aí. Então, gruda nos nossos perfis. Eu vou falar sobre, afinal, qual que é a língua que o meu filho fala. Nós vamos estar falando sobre linguagem, no que diz respeito a quem é essa criança. Gente, cada criança fala uma língua. Isso de acordo com a sua personalidade e com os seus temperamentos. Então, vem que essa live vai ser imperdível, tá? Outra live. SOS, tá difícil ficar em casa, principalmente para a mulher. Por que às vezes tá tão difícil ficar em casa? Não é só pelo estresse da criança, tá? Tem outros elementos aí que a gente tem que resolver no que diz respeito a sistema familiar. Quero te ajudar nisso nesses dias. Então aproveita, porque esses assuntos aí são coisas que a gente só fala em palestra, né? Yuri fora. Sim, exatamente. Vai ser muito bom. Olha aqui uma mãe falou. Mesmo. Carol, poderia dar dicas para mães de crianças inseguras que não brincam sozinhas? Bom, esse é um outro assunto, mas entra nas nossas lives, segue colada aqui com a gente, que eu vou falar sim, com certeza, sobre esses assuntos, sobre e eu também vou falar, a gente vai falar sobre isso. Questão da insegurança, autoestima, a gente vai ter uma live especial nos próximos dias, tá? Fica de olho no nosso canal aí. É isso, certo, Carolina? É isso aí. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Valeu. Obrigada pelo bate-papo, por compartilhar o teu conhecimento e também me ouvir o meu conhecimento, a gente fazer essa junção aí, poder estar ajudando muitas mães. Fico muito feliz. Com certeza. Sempre que a gente vem aqui, a gente vem trazer muita dica exclusiva, dicas que realmente eu falo muito nas minhas palestras, a Carolina também. E são dicas práticas, gente, para você poder... Dicas que vocês podem aflorar a criatividade de vocês, que eu sei que tem muita mãe aqui que deve ter saído com muita ideia anotada. Nossa, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar aquilo. Então vocês coloquem em prática isso daí, porque também não adianta a teoria sem prática, né, Carolina? Vocês têm que colocar em prática também tudo que a gente falou para vocês terem um ambiente diferente, né? E fiquem de olho aí, vocês que estão no canal TDAH Descomplicado, nós temos hoje à noite um infectologista, tá? Ele é professor da UFRJ, ele vai falar sobre dicas de você manter um ambiente não apenas divertido, como a gente falou aqui, um ambiente de estudo legal, propício, mas também seguro contra o coronavírus e outros micro-organismos aí que pode atrapalhar o andamento dessa fase, tá bom? Então é isso, Carolina, eu agradeço muito. Olha só, pode falar. A Priscila colocou aqui, pena que cheguei no final, mas para quem chegou no final, vai ficar salvo 24 horas. Vai depois ficar salvo 24 horas. Então e você depois manda o nosso podcast. Isso, manda para alguém, assiste no início, que se você perdeu. Teve muita dica aqui, ó, como o Yuri falou, exclusivo, gente, foi inédito. Muita coisa assim a gente nunca nem tinha falado ainda nas redes. Então é uma coisa para você realmente estar unida para passar esse tempo com toda a tranquilidade junto com a tua família. Bacana então, Carolina. Então eu agradeço muito a sua presença mais uma vez. Carolina sempre muito convidada, muito querida aqui das mães do programa Meu TDAH e também do TDAH Descomplicado. E a gente vai fazendo essa parceria aí também, né? Levando dicas também para o público da Carolina sobre o TDAH,
tá? Então a gente vai trocando essa ideia. Para quem não assistiu, para quem chegou agora no final, vai ficar salvo por 24 horas e depois ele vira podcast. A gente tem um podcast Descomplicando o TDAH e todos os nossos convidados, a gente coloca o áudio, né? Para que você possa depois assistir no carro, no iPod, onde vocês quiserem aí, tá bom? Então é isso. Obrigado, Carolina. Valeu mesmo. Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.